te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, saciai, ó Deus, na vossa igreja, o Espírito que impeliu o bispo São Josafa a dar a vida por suas ovelhas, e concedei-nos que, por sua intercessão, fortalecidos pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, no versículo de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vivia à procura do juiz, pedindo-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. O Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos no dia e noite, gritando por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos traz nessa carta, belíssima carta na terceira carta de São João, fala do caríssimo Gaio. Ele trabalhava com finco na fé e ele era protegido. Aqui fala: caríssimo Gaio, é muito leal o teu procedimento agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiro. Eles deram testemunho de tua caridade diante da igreja. Então, esse é o grande sentido da liturgia, de nós fazermos o bem e contribuir para que outros possam também fazer o bem. Porque quando o bem é feito, quando a igreja é uma igreja evangelizadora e todos se unem no mesmo sentido para fazer dessa igreja uma igreja
aonde o Espírito de Deus habita de uma forma abundante, toda a comunidade ela é beneficiada, como fala aqui no final dessa leitura. Então, a graça de Deus, ela acontece pela unidade. Pessoas que trabalham com amor na comunidade e é favorecido por outras pessoas. Porque muitas vezes, amados, na igreja, tem pessoas que têm dons e tem pessoas que têm certa condição de contribuir para que aquela outra pessoa exercita os seus dons com mais liberdade, com mais facilidade. Isso traz uma grande unidade à igreja. Então é dessa forma que essa terceira leitura fala. Mas para isso, para que a igreja possa ser uma igreja de unidade, aonde os irmãos se amam e se ajudam, precisa, para isso acontecer, precisa ser uma comunidade que na sua individualidade seja pessoas de oração. Então aqui no Evangelho fala que a necessidade da nossa vida de oração. A necessidade, a oração, ela se faz necessário e precisa ser uma oração sem desistência ou com insistência. Por que a nossa oração precisa ser uma oração insistente? Porque, na verdade, a oração, ela alimenta a nossa alma e faz, então, com que a nossa vida de fé, além de ser uma vida que conduz a comunidade à luz do Espírito, também tem toda a contribuição para que outros possam também ser iluminados e exercer seus dons carismáticos. E a oração, ela é aquele alimento. Como nós precisamos do alimento para nos fortalecer o corpo, e esse alimento é um alimento constante, assim também a nossa vida de oração. E Jesus dá aqui o exemplo de uma pessoa que não é justa, de uma pessoa que não tinha caridade, e ele fez justiça pela insistência da oração. Muitas vezes a nossa vida de oração porque Deus tem o seu tempo, e o nosso tempo não é o tempo de Deus. E muitas vezes nós achamos que o tempo de Deus precisa ser o nosso tempo, nossa forma de pensar, e não é. E talvez demora, e talvez está chegando a hora de nós receber a graça e nós desistimos da oração. Então, para que nós possamos sempre estar aberto ao serviço do reino de Deus, a unidade da comunidade, não tem como com uma vivência efetiva sem uma vida de oração. Então Deus hoje nos convida para nós rever como que nós estamos vivendo a nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela realmente está nos preenchendo de uma forma onde nós possamos realmente contribuir com a comunidade através do nosso serviço e do incentivo àqueles também que desejam vivenciar a fé. Porque o grande sentido da nossa vida de fé, amados, precisamos ter essa vida de oração para que nós possamos, com a forma de nós viver a nossa missão, através de uma vida de oração, a gente pode também contribuir para que enriqueça a igreja, cria-se discípulos que vai crescendo cada dia mais dentro da nossa igreja. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma vida de oração aonde essa oração seja fecunda e alcance verdadeiramente o coração de Deus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo
tudo alcança.